musicais, shows, eventos culturais. Aqui vai ter uma área para 350 lugares, e aqui na frente nós já mudamos o projeto, isso aqui vai ser inclinado para ter lugares de torno de 5 mil pessoas, assistir shows, apresentações. E depois nós teremos aqui, dentro do parque, também 3 quilômetros de ciclovias e 3 quilômetros de ciclovias e pistas de caminhadas. Né? Aí o pessoal pergunta, pô, esse é um parque ambiental, não é? Um parque urbano, não é? Na verdade, depois que nós chegamos no... Vou continuar aqui. Tem uma ideia de colocar um gerador eólico. Que é o Parque de Arças Ar, pessoal, quando forem na inauguração, que vão ser convidados, não vão estar dessa altura. Elas vão demorar um pouquinho para chegar, a gente calcula de 5 anos, mais ou menos. Não, mas vai dar. Vai dar. Nós já temos áreas aqui com mais de 100. E nós tivemos agora um evento também com as escolas e na Semana do Meio Ambiente, com os funcionários para plantação de árvores no ano passado, e deu uma pega de mais de 95%. Está tendo uma... A natureza ela é boa. É só não atrapalhar muito. Então esse aqui a gente... Agora onde é que eu vou achar isso? Oi? Só uma questão. Tendo em vista ser essa área oriunda de depósito de rejeito, como você falou, tem todo o processo de recuperação, né? Na área. Não há possibilidade. Não existe possibilidade de emanação de algum gás, algum outro elemento que esteja, né, por baixo aí, que continha, né, nesse rejeito. Tem alguma preocupação nesse sentido? Não, Francisco, nessa região aqui não existe esse problema pelo seguinte, porque ele era uma área, ela foi preparada para a parte de carvão e ela era uma área plana. Ela foi removida do carvão. Nós chegamos até o solo realmente. Então ela não é diferente da área de estímulo, porque a área de estímulo, o que ela foi feita? Ela é uma área que tinha um rejeito, né? Ela foi colocada cinza e foi coberta com argila e reflorestada. Quer dizer, ali eu tenho carvão embaixo, o pessoal tem que monitorar, por isso que não pode ser utilizado para residência, tem que ser área industrial mesmo e tem que ter um monitoramento constante. Aqui não, aqui nós removemos todo o material. Então o material todo ele foi removido. Foi a área do parque. Todo o material foi removido, ou seja, chegou até o solo para depois fazer essa recuperação. Então não existe material ali embaixo que possa ter alguma emanação. Mas além disso, o que nós fizemos? Nós temos esse monitoramento que nós colocamos aqui para vocês, e nós temos também postos piezométricos da região. Nós temos inclusive hoje um contrato com a empresa de São Paulo que está fazendo esse levantamento da qualidade do lençol freático, e a gente vai continuar monitorando. Nós temos pontos de monitoramento em todo o parque, mas essa preocupação realmente não existe, porque não existe, é diferente de lá, não ficou nenhum material ali embaixo que possa causar isso. Quem é que falou sobre o monitoramento ambiental do Sul? Onde é que está aqui? Onde é que está? Está lá. Agora que a gente vai conversar um pouco. Então, eu quero colocar o seguinte, volta àquela questão da necessidade e da importância do comitê em fazer essa integração. Esse monitoramento aqui, na verdade, eu nem precisaria colocar à disposição, porque esses dados são públicos. Nós temos um monitoramento da qualidade do Rio Tubarão desde 85. Não são todos os parâmetros, claro, mas já é um grande banco de dados que pode também ajudar a enriquecer esse trabalho. Porque nós temos aqui nossos técnicos que estão aqui, que fazem esse trabalho. Nós estamos falando em 85, nós estamos falando em 27 anos de monitoramento, né? No Rio Tubarão, no Rio Capivari, no lençol freático. Esses dados eles são encaminhados mensalmente para o órgão ambiental, para a Câmara de Vereadores, para Tubarão, de Capivari, para a Prefeitura de Tubarão, e esses dados são públicos. E nós estamos à disposição também para que esses dados ou
Volto a falar aquela questão que eu comentei antes. Os recursos, as necessidades são grandes, os recursos têm limite. Então, nós temos que aproveitar também essa expertise. Então, nós colocamos também à disposição esses dados para esse trabalho. Nós temos aí 5 pontos de Tubarão, 2 pontos de Camparia, Frente das Usinas, e 11 pontos de lençol freático, sendo que esses pontos no lençol freático, com a implantação do parque, ele vai aumentar. E aqui são os parâmetros analisados. Todos os parâmetros pH, condutividade, turbidez, até dureza de magnésio, eles são analisados no nosso laboratório. Os metais alumínio, arsênio, cádmio, até boro, os metais são analisados aqui no Unisul. Nós temos um contrato com o Unisul e são analisados. Quer dizer... Oi? Tem alguns pontos que são semanais e alguns pontos quinzenais. Por exemplo, do Rio Tubarão, se eu não me engano, o Gisane faz assim se eu estiver errado. São semanais, né? Do Rio Tubarão, antes e depois do Rio. Quinzenal? Quinzenal. Os da Frente da Usina que são semanais. Mas como são dados quinzenais e nós temos aí 27 anos, nós temos um banco de dados bastante grande da qualidade de dados e está à disposição também para esses estudos. Pois é, bom, isso aqui já sai um pouco do que nós estávamos conversando, mas aqui só se fala muito da qualidade do ar, a gente vai fazer também o monitoramento. Aqui eu quero aproveitar só por estar no Unisul. Nós temos o monitoramento da qualidade do ar também desde 1985 e nós estamos esse ano ampliando ele, trocando toda a nossa rede de equipamentos novos e um convênio com o Unisul, onde vai ser instalada uma estação completa no Unisul, mais 3 estações no município e a Unisul vai receber os dados da qualidade do ar online, aqui na universidade, o órgão ambiental vai receber online, nós vamos ter os dados online lá no complexo. Estamos estudando também a possibilidade de colocar alguns pontos estratégicos de Tubarão, por exemplo, praça, shopping center, alguma coisa, né? Os dados onde vai ter monitores com todo o mapa da região e a qualidade do ar online. Esse é o projeto que nós temos para este ano. Muitas pessoas aqui na cidade reclamam à noite, principalmente, às 8 horas e diante, a qualidade do ar é muito carvão. O que é que o senhor fala para a gente aí sobre isso? Essa pergunta sempre surge, e sempre surge por nossa culpa. Por quê? Esse é uma das coisas que a gente coloca como mitos. Por que surgiu isso? Por que se fala nessa questão? Até foi quando eu digo que é culpa nossa por a empresa se fechar durante muito tempo para as questões ambientais, se fechar e discutir. Anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não se imaginava uma discussão dessa, um público tão grande, para discutir abertamente as questões. Questão que se fala na cidade: por que a Tractebel desliga os precipitadores à noite? Quem aqui não ouviu essa questão? Quem aqui já não ouviu falar isso? Primeiro, não teria sentido a gente desligar o precipitador de eletrostagem por 3 motivos. Primeiro, quem trabalha na usina tem um conhecimento muito grande disso. Quando nós não tínhamos... A unidade 1 e 2, quando elas entraram em operação, ela não tinha precipitador. Ela não tinha. Toda a cinza era jogada na atmosfera. O que acontecia? Os nossos ventiladores, eles não duravam mais de 6 meses. Nós tínhamos que trocar os ventiladores da usina. Tínhamos que trocar todos eles. Então, essa é a questão. Segundo, toda a nossa cinza é comercializada, então não teria sentido desligar o precipitador, porque a cinza toda ela captada é comercializada. Ou seja, tecnicamente, não existe nenhuma razão para que a empresa desligue o precipitador. Não existe nenhuma razão técnica nem econômica. Agora eu pergunto para você: se eu olhar para a chaminé à noite, eu vou enxergar mais cinza ou menos cinza do dia? Durante o dia. Por que eu vou enxergar mais? Não. Principalmente por causa do contraste. Eu sempre, às vezes eu trago, hoje eu acabei esquecendo. A nossa cinza, se pegar o nosso material, ele é um material, ele é que nem um talco. E a coloração dele, eu ia dizer daquela cortina mais clara. Ele é quase branco. À noite, se eu manter a mesma carga, isso
estamos abertos para quem quiser fazer esse teste. Nós mantemos a mesma carga, as mesmas condições de operação durante o dia e durante a noite vai chegar mais à noite por causa do contraste.